Vamos começar com o seguinte. Se o seu time só te respeita quando você grita, você não lidera. Você está amedrontando eles. E se todo mundo pisa em você e você vive dizendo sim para todo mundo, isso não é sinal de respeito, nem de empatia com ninguém. É a ausência de autoridade. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como literalmente liderar sem ser um babaca, tá? E sem literalmente ficar virando um tapete para todo mundo pisar. Eu falo aqui abertamente para vocês. Eu já fui os dois praticamente, em alguns momentos, claro. Já fui o cara que nunca gritei, mas que precisei, né? Como é que eu vou dizer? Mandar, falei, não é pra fazer porque eu tô mandando e tal. Já precisei, às vezes, subir um pouco o tom de voz e querer exigir. Mas também já fui o cara que não quis, que já passou pano, que não quis desagradar. Entendem? Vocês já conhecem, né? Esse tipo de pessoa. E, vamos ser sinceros, nenhum desses dois tipos de liderança funciona. Pode até funcionar por um tempo, né? Às vezes você começa a se impor ali, você começa a falar grosso, mandar, mas não sustenta. Não se sustenta. A liderança de verdade não nasce do cargo. Não é porque agora eu sou gerente, eu sou supervisor, eu sou coordenador e sabe, e a pessoa vai me respeitar. Pelo contrário, ela vai te respeitar pela sua postura, pela sua constância, pela sua empatia, mas necessariamente ter empatia não é fazer o que as outras pessoas querem. Ter empatia é você entender o lado delas, mas você não precisa necessariamente concordar com elas, ok? Então, se você ainda confunde ser firme com ser grosso ou ser acessível e ser frouxo, cara, esse vídeo é para você. Então, bora lá, ok? Primeiro ponto, sobre um líder babaca. Vamos falar sobre o líder babacão, o chefão, o todo-poderoso, o cara que manda em tudo. Primeiro ponto, ele usa o cargo para se impor. Ele cobra o que ele mesmo não entrega. Então, se você, por acaso, cobra o horário dos seus funcionários, mas você chega a hora que você quer, você é um babaca. Se você cobra um dress code específico dos seus funcionários, mas você coloca chinelo, você é um babaca. Né? Se chinelo não está no seu dress code, claro. Se você cobra que as pessoas tenham uma escuta ativa, sejam, sabe, foquem na resolução e não no problema, e você não tem essa atitude, você é um babaca. Você é um líder babaca. Não estou chamando você de babaca, estou falando o seu modus operandi na liderança. Aí tem gente que sempre fala, Léo, isso é ser chefe, é ser líder. Tá, tudo bem. Você pensa e coloca da forma como você quiser. Líder babaca, ele grita, sabe? Ele fala alto para poder se impor. Ele ironiza. Quando alguém vem perguntar alguma coisa para ele, ao invés de ele responder ou ajudar a pessoa a chegar numa resposta, fala, o que você acha? Vou deixar você pensar aí, o que você acha que é a resposta? De forma irônica. Ele humilha quando a pessoa erra. Fala, cara, não é possível que você vai cometer essa gafe maravilhosa. E um ponto pra mim que mais define um líder babaca. Ele não escuta os seus liderados. E quando eu falo essa frase, eu já ouvi de alguns gestores falando assim, Léo, mas meus liderados não têm experiência, mas meus liderados não fazem nada certo, mas meus liderados não têm um exemplo, não têm a cultura da empresa. Isso aí, falar sobre cultura, aí a gente vai entrar em outro tópico, que eu vou trazer um vídeo sobre isso mais tarde. Mas assim, escutar, de novo, não é necessariamente você concordar. Escutar é o primeiro pilar da empatia, que é um dos primeiros pilares da inteligência emocional. Se você quer algo de alguém, você precisa dar algo em troca, cara. Então não adianta você querer só que as pessoas te escutem, só que as pessoas prestem atenção em você, no que você diz, no que você fala, em como você diz, em como você fala, porque isso não vai ser saudável. Isso não vai ser sustentável. Você precisa escutar o que as outras pessoas estão querendo dizer, acolhê-las, porque se ela não reclamar, se ela não falar com você, ela vai conversar com alguém. E é aí que começam os tititis, os mimimis, as fofoquinhas, porque ela vai precisar falar para alguém. Então não é muito melhor você escutar e você, dentro da experiência que você tem, você conseguir conduzir ela para um ponto de vista que a empresa precisa? Entende? Então, assim, quando você é um líder babaca, você é temido. Quando você chega, as pessoas até se arrumam na cadeira, assim, ó.
mas você não é respeitado. Porque quando você vira as costas, as pessoas falam e fazem o que elas querem. E o time tá, sabe, fazendo o quê? Torcendo para você ser demitido. Quando você é demitido, você sai de uma empresa e as pessoas não lhe procuram, as pessoas não vão atrás de você, cara, pode ter certeza, você estava sendo um babaca. Agora vamos falar sobre o líder tapete. O sabonetão. Primeiro ponto dele, que resume ele, é ter medo de desagradar. E aí eu vou contar uma coisa pra vocês. Todos nós temos medo de desagradar. Ninguém quer ficar mal com outra pessoa. Ninguém quer, sabe, ter uma indiferença, um embate com alguém. Normal, gente. Só que você precisa entender que cultura, eu estou falando com gestores, cultura é criada com base em duas coisas. Naquilo que você intencionalmente faz e naquilo que você omite. Então, se você é omisso para não ter que desagradar, você é fraco, você é um líder tapete. E a cultura da sua empresa é péssima, eu tenho certeza absoluta. Mas por que ele não quer desagradar? Porque ele quer evitar conversas difíceis. E aí você precisa, meu querido líder tapete, entender como aplicar um feedback, aprender a aplicar um feedback, aprender que conversas difíceis são necessárias. O Flávio Augusto tem uma frase que eu uso dentro do nosso time de gestão que é: cara, a gente precisa matar o gafanhoto. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. É literalmente isso. Claro, da maneira correta, da forma correta, não sendo um líder babaca, mas você não pode evitar conversas difíceis. Conversas difíceis geram problemas absolutos, problemas eternos, sabe? Problemas maiores, é isso que eu quis dizer, na verdade. Normalmente o líder tapete, ele recompensa quem performa mal. Ele não sabe nem para onde ele vai ali, para onde ele deve parabenizar. E ele finge que não vê o problema, de novo, ele é omisso para manter o clima bom, ou pelo menos o que ele acredita ser o clima bom. Aí tá todo mundo ótimo, todo mundo ama trabalhar na empresa. E o resultado? Uma merda. Uma verdadeira bosta. Então, se você tá tendo esse problema de o clima é maravilhoso, as pessoas são ótimas, mas o resultado tá lá embaixo, cara, você talvez tá sendo um líder tapete. Talvez você tá precisando ser mais firme, não ser grosso. Ser mais firme. Você tá precisando ter conversas difíceis. Você vai desagradar algumas pessoas, sim. Mas o que você quer? Você quer ter amigo ou você quer ter resultado naquele momento? Então, quer ver uma frase que o líder tapete sempre fala? Eu vou conversar com você, mas antes eu já quero começar pedindo desculpa. Caraca, você tá pedindo desculpa por liderar? Não tem sentido isso. Na minha opinião, eu vou trazer aqui 3 pilares de uma liderança que assim, ela não é temida e nem ignorada. Né? Não é nem babaca e nem o tapete que todo mundo pisa. Primeiro ponto, cara, você precisa ter clareza de comunicação com o seu time. E comunicação é, pra mim, a chave de um excelente líder. E não é você simplesmente falar. Quando você fala, você abre a boca e solta um monte de palavra e a galera e os seus liderados, o pessoal que está te ouvindo, simplesmente absorve aquilo e vive depois normal. Comunicação é você saber passar a mensagem. As pessoas precisam entender a importância, o porquê, e elas vão fazer pela sua comunicação. Você precisa ser entendido, não admirado. Você não precisa ser venerado, você não é o bonzão que as pessoas precisam estar lá, Isso aí vem depois, vem com o tempo. Para você ser admirado, você vai agregar na vida das pessoas, você vai ajudar elas a conquistar suas metas, os seus resultados, aí elas vão te admirar. Elas vão te admirar por aquilo que você constrói na vida delas. Ok? É isso. Então a sua comunicação, melhore sua comunicação. Vá ler, vai estudar sobre comunicação, como aplicar um feedback, como ter conversas difíceis. Segundo ponto, na minha opinião, segundo pilar, consistência de atitude. Você não pode ser dois. Você não pode ter 2 pesos e um peso, 2 medidas. Ou 2 pesos, 2 medidas. Vocês entenderam? Você não pode, com o João, ter atitude A quando ele tem o comportamento A e com o Zé ter a atitude B quando ele tem também o mesmo comportamento A.
Cara, se você reage de um jeito a cada dia, você não é um líder. Você é temperamentalzinho. E um líder, cara, de verdade, um gestor de alta performance, ele precisa... Cara, é básico. Inteligência emocional. Precisa ter inteligência emocional. Não tô falando que você não vai ficar bravo. Inteligência emocional não tem nada a ver sobre não sentir as coisas. Pelo contrário, é sobre sentir. Mas é sobre você entender, sobre você aprender a gerenciar as suas emoções. Você não vai controlar elas, você vai aprender a gerenciar elas. Então, quando acontece uma situação difícil, você tem uma atitude A. Quando acontece uma outra atitude difícil, você tem o mesmo padrão emocional. Isso é fundamental. E o terceiro ponto do pilar, coragem de decisão. Líder que não decide, que não é ao frente, que não bate no peito e fala, responsa é minha, bora, nós vamos fazer assim. Que não tem firmeza na decisão, não é no tom de voz, é na atitude. O time não vai respeitar. Cara, você tem que chegar lá e falar, galera, nós vamos fazer assim, 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 responsa é minha. Se der errado, a responsabilidade é minha, mas eu tenho certeza que vai dar certo se vocês fizerem da melhor maneira, se vocês agirem da forma correta. Ok? São 3 pilares básicos. Então, se você precisa gritar, você perdeu o controle. Isso é um termômetro para você. Se você precisa agradar todo mundo, você perdeu o respeito e também perdeu o controle. Liderar, cara, é ser o cara que pensa antes de reagir. Se acontece alguma coisa, você para, respira, bebe uma água e reage. É fazer o que é certo, mesmo quando aquilo vai desagradar alguém, quando é desconfortável. Entende? Isso, com o tempo, gera resultado e resultado gera admiração em você. Então não queira colocar o carro na frente do boi. No curto prazo você vai incomodar, mas no longo você vai ser uma referência. As pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, esse cara é foda. Beleza? É isso aí. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo dizendo qual parte mais te confrontou. Se você quiser ver mais conteúdo, não deixa de se inscrever no canal aqui, ok? Valeu, galera. Até mais. Um abraço.